Você quer saber como que o seu corpo faz para você emagrecer? Hoje a gente vai conversar sobre o metabolismo de lipídios. Basicamente, a gente precisa primeiro quebrar as gorduras através da lipólise e depois nós vamos queimá-las. Na verdade, nós vamos passar pela oxidação dos ácidos graxos. Hoje eu vou te explicar exatamente como que ocorrem essas reações. Fica comigo até o final desse vídeo que eu já te conto. Fala Nutri, beleza? Eu sou o professor Dr. Jefferson Comin, esse é o canal Comin Nutrição e hoje nós vamos conversar sobre o metabolismo dos lipídios. Nós vamos falar sobre a lipólise e também sobre a oxidação. Pessoal, vamos começar aqui. O que acontece? Nós temos no nosso corpo o nosso tecido adiposo, que é formado por células de gordura, pelos famosos adipócitos. Os adipócitos, eles têm como função ali, elementar, função principal, estocar o excesso de energia na forma de gordura, na forma de triacilglicerol. Mas essas células não se resumem só a isso, elas também conseguem secretar várias proteínas, vários hormônios chamados de adipocinas, que nós não vamos conversar hoje. Mas essas adipocinas, elas têm uma relação íntima com o desenvolvimento de várias doenças, como por exemplo a resistência à insulina, como por exemplo diabetes, alguns tipos de câncer e até mesmo doenças neurodegenerativas. Mas beleza, vamos falar, beleza não, né? Ter essas doenças não é legal. É verdade. Mas não vamos falar sobre essa parte de secreção de adipocinas. Nós vamos falar sobre a parte do adipócito e estocar o excesso de energia que você consumiu através da sua alimentação na forma de triacilglicerol. Grave esse nome. O que seria um triacilglicerol? Um triacilglicerol é a união ali de 3 ácidos graxos através de uma molécula de glicerol. Um glicerol unindo esses 3 ácidos graxos, que seria aí uma gordura. Então o que nós temos é que esse triacilglicerol está estocado lá dentro do seu adipócito. Mas agora você quer emagrecer, você já comeu de monte e você quer emagrecer. Lá dentro do adipócito nós vamos ter esse triacilglicerol e nós precisamos quebrar essa molécula de triacilglicerol. 5 hormônios conseguem proporcionar a quebra dessa molécula de triacilglicerol através de uma via metabólica que nós conhecemos como lipólise. Olha só esse nome, lipólise. Lip faz referência a lipídio e lise faz referência à quebra de lipídios. Então nós vamos quebrar esses lipídios, nós vamos quebrar esse triacilglicerol. Tá, Jeff, mas quais são esses hormônios que conseguem proporcionar a lipólise? Nós temos 5 hormônios que vão proporcionar essa via metabólica, sendo eles o GH, o famoso hormônio do crescimento. Nós temos também o cortisol, conhecido como o hormônio da vigília, que fica ali aumentado durante a madrugada, e também conhecido como o hormônio do estresse. Quando você está muito estressado, você libera muito cortisol. Nós temos as catecolaminas, aí que vão ser a adrenalina e a noradrenalina. Então quando você se vê numa situação de perigo, o que acontece é que a sua glândula suprarrenal libera esses hormônios conseguem atuar na mobilização de substrato energético. Imagina que você está na selva fugindo de um leão, não dá para você parar no meio da corrida ali, falar, nossa seu leão, espera um pouquinho que eu vou fazer uma refeição agora porque minha musculatura está sem energia. Não, você vai liberar a noradrenalina e a adrenalina e esses dois caras, eles vão mobilizar substrato energético, eles vão proporcionar a lipólise. E um outro hormônio que é muito importante, na verdade é um peptídeo que é muito importante para você fazer a lipólise, a quebra de gordura, é a interleucina 6, que é liberada pelo músculo. Toma cuidado que a interleucina 6 ela pode ser liberada por leucócitos, células do sistema imune, ou então pela musculatura. A interleucina 6, quando ela é liberada pela musculatura, ela tem essa capacidade de fazer com que você mobilize substrato energético, tanto ali do seu fígado, enfim, mas também do seu tecido adiposo. Tá, então nós temos esses 5 hormônios, o GH, o cortisol, as catecolaminas, adrenalina, noradrenalina e a interleucina 6. Esses caras, eles caem na sua corrente sanguínea e chegam lá no seu tecido adiposo. Eles vão começar ali, eles vão ativar uma enzima chamada de ATGL. E a partir desse momento nós vamos ter a tal da lipólise, nós vamos começar a quebrar os lipídios. Lembra daquele triacilglicerol? O que a enzima ATGL vai fazer é retirar o primeiro ácido graxo do triacilglicerol.
Dessa forma, o que vai sobrar vai ser um ácido graxo livre e um diacilglicerol. Afinal de contas, agora eu só tenho dois ácidos graxos unidos por um glicerol. Depois, uma enzima chamada de lipase hormônio sensível, ela vai dar continuidade à lipólise. A lipase hormônio sensível, ela vai basicamente hidrolisar, ou seja, quebrar a ligação que ocorre entre esses dois ácidos graxos com o glicerol. Então agora nós vamos ter, a partir de um triacilglicerol, nós vamos ter 3 ácidos graxos livres, leves e soltos e um glicerol. Esse glicerol ele pode ir para várias vias metabólicas, nós não vamos conversar sobre ele, nós vamos conversar sobre os ácidos graxos. Pessoal, esse ácido graxo agora ele está pronto, por exemplo, para ir para a sua musculatura durante o exercício físico. Só que para e pensa, ácido graxo é gordura. Esse ácido graxo vai cair na minha corrente sanguínea para chegar no meu músculo. Gordura se mistura com a água que vai estar no seu sangue? É óbvio que não. O que nós vamos precisar é de uma proteína de transporte, a famosa albumina. Mas toma cuidado, porque essa albumina não tem nada a ver com a albumina que você suplementa. Essa albumina que eu estou falando é uma albumina produzida pelo seu fígado. Aliás, se você quiser saber mais sobre suplementação de albumina, vou deixar um vídeo aqui no card para vocês e também lá na descrição. O que acontece agora é que esse ácido graxo se liga nessa albumina que seu corpo produziu e ele consegue cair na corrente sanguínea e chegar na musculatura. Uma vez na musculatura, esse ácido graxo, então, ele consegue ser incorporado pela sua célula muscular. Afinal de contas, é uma gordura e a membrana plasmática ela é formada por gordura, então ele consegue ser captado facilmente pela sua célula muscular. Ou então você pode ter alguns transportadores ali de membrana, como no caso do CD36. O que vai ocorrer é que agora esse ácido graxo ele vai para dentro da sua mitocôndria. Quem transporta esse ácido graxo para dentro da mitocôndria é um cara que, se você gosta de estudar sobre suplementação, você já ouviu falar, é a tal da carnitina. Tem um complexo ali de carnitina que faz esse transporte do ácido graxo para o interior da mitocôndria. E basicamente a galera que suplementa a carnitina acredita que ao suplementar carnitina você consegue transportar ali os ácidos graxos de uma maneira mais eficiente para dentro da mitocôndria e teoricamente você beneficiaria o emagrecimento. Pode ser que isso aconteça, pode ser que não. Se você quiser descobrir, eu vou deixar um outro vídeo aqui no card para vocês ou também lá na descrição. E aí o que vai acontecer com esse ácido graxo agora é que ele será oxidado? Não, esse ácido graxo, antes de mais nada, ele vai nesse botão aqui e deixa o like, assim como eu tenho certeza que você vai fazer para me dar uma força para o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas. Esse ácido graxo também gosta de se inscrever no canal do Jeff e também ativar as notificações, assim como eu tenho certeza que você vai fazer igual. Bom, esse ácido graxo, uma vez no interior da mitocôndria, se você não sabe o que é mitocôndria, a mitocôndria é uma organela. Assim como nós temos órgãos, as células possuem organelas. E cada órgão nosso tem ali uma função específica, coração para bombear sangue, pulmão para respirar, enfim. As organelas possuem funções específicas. E no caso da mitocôndria, ela seria a usina de energia da nossa célula, ou seja, ela produz muita energia. O que ocorre com esse ácido graxo, uma vez dentro da mitocôndria, é que agora sim ele vai ser oxidado, ele será queimado. Esse ácido graxo ele passa por uma via metabólica conhecida como beta-oxidação ou ciclo de Leydig. Pessoal, um detalhe importante aqui é que a maior parte dos ácidos graxos que compõem o triacilglicerol que está no nosso corpo é um ácido graxo chamado de ácido palmítico. E o ácido palmítico é uma gordura saturada e tem como característica ter 16 carbonos. Guarda essa informação. Esse ácido graxo, quando ele passa pela beta-oxidação e ele tem esses 16 carbonos, são usadas a cada volta que ele dá na beta-oxidação apenas 2 carbonos. Lembra que ele tem 16. Então ele tem 16, passou a primeira vez na beta-oxidação, restam 14. Passou a segunda vez pela beta-oxidação, restam 12 e assim por diante. Ao término da beta-oxidação, esse ácido graxo consegue fornecer uma molécula muito importante chamada de acetil-CoA. E o acetil-CoA ele vai para o tal do ciclo de Krebs, que, cara, vocês já estão cansados de estudar.
Se você quiser aprender sobre ciclo de Krebs, escreve aí nos comentários que eu gravo uma aula para vocês explicando exatamente como que ocorre o ciclo de Krebs. Esse acetil-CoA, então, ele vai lá para o ciclo de Krebs e aí ele acaba sendo utilizado como substrato. O que é importante frisar é que cada vez que esse ácido graxo ele passa ali pela beta-oxidação que eu acabei de falar para vocês, ele acaba gerando uma molécula de NADH mais H+, e uma molécula de FADH2, que são ali coenzimas ali que vão para a cadeia de transporte de elétrons, e é lá na cadeia de transporte de elétrons que nós vamos ter a formação de ATP. E cada volta do acetil-CoA, também pelo ciclo de Krebs, nós temos a formação de 3 NADH mais H+, um FADH2 e um GTP, que seria uma molécula semelhante ao ATP. Então veja, o que nós temos aqui? Nós temos a lipólise, que ocorreu a partir do estímulo desses 5 hormônios. Nós quebramos o triacilglicerol e obtivemos os ácidos graxos. Esses ácidos graxos, então, eles devem ser queimados. Vamos ver a aplicação prática disso. Jeff, você falou para mim que são 5 hormônios que eu vou liberar para ter a lipólise. E se você quer emagrecer, você precisa ter esses 5 hormônios. Quais são eles? De novo, o GH, nós vamos ter o cortisol, nós vamos ter a adrenalina, a noradrenalina e a interleucina 6. Quais são as condições em que meu corpo vai liberar esses hormônios para que eu possa emagrecer? Basicamente durante situações de estresse. Como assim situação de estresse? Durante um período em que você está de jejum, você pode liberar esses 5 hormônios, ou durante um período em que você está fazendo exercício físico. Afinal de contas, o exercício físico nada mais é do que um estresse para o nosso corpo, e o nosso corpo tende a se adaptar a esse estresse, e é por isso que nós nos tornamos mais fortes. Nice. Uma outra aplicação desse conceito é o que o pessoal acaba falando sobre fazer exercício aeróbio em jejum. Vocês lembram que eu falei para vocês que a gente libera o cortisol ele começa a fazer a lipólise? Qual que é a ideia do aeróbio em jejum? A ideia é a seguinte: durante a madrugada o seu corpo está liberando cortisol, dessa forma você estimula a lipólise. E você tem esses ácidos graxos que estão livres na sua corrente sanguínea. Só que a partir do momento que você toma um café da manhã, o que acontece com esse ácido graxo que está livre é que ele volta para o seu tecido adiposo. A ideia do aeróbio em jejum é a seguinte: é de que você dormiu, você está com esse cortisol fez a lipólise, esses ácidos graxos eles estão na sua corrente sanguínea. O que vai ocorrer agora é que você vai fazer uma caminhada ou correr em esteira a intensidade leve. Se você está fazendo um exercício, que vai ser essa caminhada, por exemplo, o seu músculo está precisando de energia. Dessa forma, ele vai utilizar esse ácido graxo ali e ele não vai voltar para o seu tecido adiposo. E dessa forma, como resultado, você teria um emagrecimento. Eu tô passada, chocada. Será que funciona? Será que não funciona? Eu posso gravar um vídeo para vocês explicando e falando o que a ciência diz, se funciona ou não. Só escreve aí nos comentários se vocês querem esse tipo de conteúdo. Pessoal, me dá aquela força, não esquece de deixar o like aqui para mim, se inscrever no canal e ativar as notificações. De qualquer forma, eu vou deixar aqui do lado um outro vídeo para vocês e também o botãozinho para se inscrever. Vai que você se esquece.